Bom dia novamente a todos e todas. Para nós é um prazer que nos acompanhem nesta manhã e que tenham vindo a esta sessão de conhecimento sobre o tema de soluções baseadas na natureza. Hoje vamos falar um pouco dos desafios, oportunidades e as perspectivas para sua ampliação. É uma sessão para a qual convidamos pontos focais do governo para as convenções de mudança climática, de biodiversidade e desertificação de toda a região. Portanto, obrigada a todos por estarem aqui conosco. Amavelmente, queremos solicitar que, se vocês ainda não têm, que possam colocar seu nome e a instituição ou país de onde nos acompanham, para que possamos fazer um segmento da sua participação. Também pediríamos amavelmente que possam colocar seus microfones desligados. E vou pedir também a Saskia que nos possa ajudar para certificar-se de que os microfones estejam desligados. Hoje temos Una hora y media que los queremos uma plantear y agenda de 1 hora e meia que queremos propor. Queremos projetar a agenda agora para todos, para poder iniciar. bueno, mientras Bom, lo podemos enquanto, proyectar, enquanto não projetamos a agenda, a Saskia acho que presentación de la agenda, ela nos ia simplemente ajudar com a agenda, comentar que mas vamos a queremos tener começar, obviamente, com uma boas-vindas da parte do diretor regional da UICN, que é Gabriel Quijandria. Estávamos vendo uma tela. Temos uma apresentação por parte da Karen Podvin, que é a oficial de Programa de Mudança Climática do escritório da UICN da América do Sul. Ela vai fazer uma apresentação sobre as soluções baseadas na natureza e seu padrão global. Depois, convidamos a 3 representantes de governos da região. E perdão, porque estou agora revisando isso no meu celular, então não sei se houve qualquer atualização, mas convidamos a representantes do governo do Peru, do Chile e da Colômbia, aos quais apresentarei previamente a cada uma das apresentações. E depois dessa sessão, este grupo de apresentações, queremos abrir um espaço para discussão e perguntas e respostas, ter uma conversa um pouco mais participativa da parte de todos os que nos acompanham hoje. Vamos ter, claro, uma conclusão do evento pelo Gabriel Quijandria. Assim sendo, vou dar a palavra ao Gabriel para que possa nos dar as boas-vindas e uma introdução à sessão de hoje. Gabriel, por favor. Muito obrigado, Cone. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado por acompanhar-nos hoje neste espaço, um espaço que esperamos que seja de utilidade para poder discutir o conceito de soluções baseadas na natureza e posicionamento da UICN sobre esse tema. Sabemos que é um conceito que ainda gera muita discussão, muitas dúvidas, e precisamente para isso há esse espaço para poder apresentar, mas também para poder escutar da parte das equipes de negociação dos diferentes países da região, suas preocupações, suas sugestões e críticas sobre esse tema e ver como conseguir avançar para a construção deste enfoque, digamos, no qual o que se busca é reconhecer o papel dos ecossistemas, dos serviços ecossistêmicos como parte das ferramentas necessárias para fazer frente a estas crises combinadas que reconhecemos em nível global. A crise da mudança climática, dos ecossistemas, das espécies, da natureza. Em que medida, tomando em conta também a partir da experiência que vimos
sobre o Covid e como afetou, sobretudo, as construções humanas e muito menos a natureza. Percebemos que se estamos fazendo frente a uma crise originada por uma relação disfuncional com a natureza, provavelmente uma parte importante das soluções esteja associada a reconstruir esse vínculo e conseguir colocar, digamos, alinhar a nosso favor e a favor do desenvolvimento sustentável o poder da natureza e a capacidade dela de gerar benefício. E, nessa medida, o conceito de soluções baseadas na natureza está vinculado a essa lógica, ou seja, como a natureza é um elemento fundamental na construção do bem-estar humano. E, nessa medida, como se pode deslocar esse poder, como superar esse olhar que se teve até agora, cada vez mais agudo, desde o início da Revolução Industrial, de entender a natureza como um rival, de entendê-la como algo que é necessário dominar, substituí-lo por entender a natureza como aliada. Como fazer para que possamos enfrentar de maneira bem-sucedida tanto os desafios ambientais como os desafios de desenvolvimento que ainda mantemos em nível mundial e particularmente nos países em vias de desenvolvimento. Durante este evento se apresentarão algumas experiências também concretas de países que estão adotando o enfoque de soluções baseadas na natureza como parte, como um olhar transversal à construção de compromissos vinculados a seus compromissos para conseguir a neutralidade dos danos à Terra e aos compromissos que se assumam agora em dezembro em Montreal. Simplesmente quero agradecer a todos e a toda a sua presença hoje e quero garantir a intenção e a abertura da UICN no sentido de escutar, debater este conceito e, se Karen pode colocar a tela simplesmente para fazer um recordatório de quem somos, de quem é o ICM, algo que vai permitir, talvez, colocar um pouco em contexto este tema. A UICN, como vocês sabem, é uma entidade construída sobre 3 pilares. Basicamente, sua membresia, participar da UICN, inclui desde estados que são membros, no caso, 2 estados sul-americanos, o Equador e o Peru. Já tivemos antes outros membros da América do Sul, mas que já não são faz algum tempo. Em segundo lugar, os estados, organismos públicos, como é o caso do Uruguai, por exemplo, temos o Ministério do Meio Ambiente, organizações da sociedade civil, organizações indígenas e, desde setembro do ano passado, governos subnacionais, como membros deste coletivo. Um segundo pilar é que isso está vinculado às comissões, as comissões de especialistas, que são agora 7, 6 conhecidas anteriormente, mais aquela criada em Marseille em setembro do ano passado sobre o tema de crise climática, que inclui 18 mil especialistas em nível mundial, ao redor de mais de 1.500 na região da América do Sul. E, finalmente, o terceiro pilar, que é o secretariado, que é a secretaria que trabalha para deslocar e aumentar o impacto do trabalho da União. Ou seja, como conseguir que os participantes, que os membros, que os especialistas, que a expertise, o conhecimento acumulado pelos especialistas da comissão se possa
agir a favor de uma política, de uma implementação de projetos com um foco na natureza, com um foco na conservação dos recursos naturais, dos ecossistemas e serviços ecossistêmicos associados. Então, basicamente, gostaria de fazer esse recordatório para poder ter uma ideia, um lembrete sobre a natureza da UICN e por que estamos nesse processo ou temos esses espaços que estão ocorrendo em nível das diferentes regiões nas quais está organizado o secretariado da UICN para poder ter estas discussões, este espaço de difusão e intercâmbio. Muito obrigado e esperamos que este espaço esteja à altura das expectativas. Muito obrigada, Gabriel, por essas palavras de boas-vindas e introdução também ao tema e ao conceito, o enfoque de soluções baseadas na natureza. Antes de dar a palavra a Karen para que nos faça a apresentação, gostaria de convidar a todos que, caso possam escrever no chat, mencionar seu nome, de que organização, para qual instituição trabalham e de que país vocês vêm, para que todos saibamos com quem estamos hoje reunidos. Então, Karen é oficial sênior do Programa de Mudança Climática do Escritório da UICN da América do Sul. Ela vai fazer uma apresentação sobre o tema de soluções baseadas na natureza e esperamos que seja muito útil para a discussão que teremos hoje. Karen, o espaço é seu. Muito obrigada. Muito obrigada, Connie. Obrigado também, Gabriel, pela introdução. Bom dia a todos e todas. Um prazer encontrar-nos hoje virtualmente. Minha apresentação vai comentar um pouco sobre esse enfoque das soluções baseadas na natureza e de como foi sendo adotado em diversas negociações multilaterais. Com isso, bom, este gráfico também já o vimos em bastantes ocasiões, mas o que significa soluções baseadas na natureza? Se define como a UICN as define como ações para proteger, gerir sustentavelmente e restaurar os ecossistemas naturais ou modificados para fazer frente a diversos desafios da sociedade de maneira efetiva e adaptável. Temos aqui os 7, digamos, desafios da sociedade que estão incluídos nesse conceito guarda-chuva, sendo assim a mudança climática, os riscos de desastres, desenvolvimento socioeconômico, a saúde humana, segurança alimentar e hídrica e a perda da biodiversidade e degradação ambiental. E também proporcionando, de maneira simultânea, benefícios para o bem-estar humano e também para a biodiversidade. Este é o conceito, a definição que se adotou por 1.400 membros da UICN no Congresso Mundial da Natureza, que se realizou em 2016. Este conceito também já vem desde faz algum tempo atrás, antes de 2016, que foi também utilizado pela primeira vez pelo Banco Mundial e pela UICN faz mais de 2 décadas, e também, já com essa definição de 2016, se citou esse conceito em mais de 2.000 artigos revisados por pares nos últimos anos. E também já foi citado em distintos documentos do IPCC e da IPBES em 2021. Esse conceito das SBNs são um grande conceito guarda-chuva, um leque, e temos diversos tipos de ações de restauração, gestão sustentável, proteção de ecossistemas naturais ou modificados. E em 2019 se fez um exercício para ver também quais podem ser essas diversas categorias sob esse grande guarda-chuva, e é assim que se definem essas 5 categorias. E vale a pena mencionar também que o conceito de SBN se baseia também em uma série de enfoques que já foram provados no campo da conservação e desenvolvimento sustentável. E aqui nós vamos entrar em detalhe com cada um dos exemplos, dos enfoques, mas basicamente são 5 categorias, se relacionam à restauração, por exemplo, ecológica ou escala de paisagem, aquilo também para resolver problemas específicos como a adaptação, a mitigação e a redução de riscos de desastres,
Temos também os de infraestrutura, como a infraestrutura natural, verde ou também azul para o ecossistema costeiro marinho, e também temos aqueles de gestão, e aqui entram também vários enfoques nos quais já se veio trabalhando desde faz muito tempo, como a gestão integral de zonas costeiras, a gestão integrada de recursos hídricos, e temos outros como a agrofloresta, floresta, sistema de gado, climaticamente inteligente, entre outros, e também a quinta categoria de proteção, como, por exemplo, tudo aquilo que está marcado na gestão de áreas protegidas e também outros, como outras medidas efetivas de conservação. E, com isso, resolver esses grandes desafios da sociedade que podemos ver na parte inferior. Um tema importante nesse sentido é que esses enfoques também estão muito interrelacionados e se complementam entre si. Se eu estou implementando, por exemplo, uma iniciativa de adaptação baseada em ecossistemas, posso também incluir um componente importante, assim usualmente funciona, digamos, na prática, por exemplo, de restauração ecológica, ou também definir áreas de proteção ou deixar mais robustas as áreas já existentes. Há uma grande complementariedade entre os enfoques. Nesse gráfico, vemos também um quadro que nos mostra de maneira cronológica, desde 2016 até a atualidade, com alguns feitos fundamentais desse conceito. Já vimos que em setembro de 2016 se realizou essa definição formal na Assembleia de Membros da UICN, no Congresso, e depois temos alguns temas, eu vou apenas escolher alguns para também não entrar por conta do tempo em cada um deles, mas é importante mencionar, por exemplo, que em várias revistas, como a Nature, já em 2017, dedicou também um editorial em apoio, em promoção às SBN. Temos em 2019, né, o Encontro de Ação Climática do Secretariado-Geral das Nações Unidas, que dedicou um track específico às SBN. Em 2020, isso vamos ver em uns slides à frente, o lançamento de um padrão global da UICN para as SBN, que ocorreu em julho de 2020. Desde então, também se veio aplicando em uma série de contextos e lugares do mundo. Temos também, em novembro de 2021, a decisão da COP26 reconhece explicitamente esse vínculo muito estreito entre natureza e clima. E temos também, já em fevereiro deste ano, na UNEA 5, se adotou a resolução sobre as SBM, sentando as bases, colocando as bases para que sejam explicitamente referenciadas em acordos internacionais. Temos algo que surgiu também, algumas inquietudes desta definição adotada pela UNEA, e aqui podemos ver na parte superior o conceito adotado em 2016 e na parte inferior em 2022. Vale a pena mencionar que a definição da UNEA se baseia nesta definição também de 2016. Então, se vocês podem ver, nós ressaltamos alguns temas fundamentais que são basicamente as adições, os acréscimos que se deram a essa definição, e é basicamente que também se faz se define melhor que tipos de ecossistemas referidos por essa definição da SBN, e se amplia também o tema dos desafios, além de ser sociais, também são de diversas dimensões, como econômicos e ambientais, e também se faz uma referência explícita ao tema de serviços ecossistêmicos e resiliência. A partir dessa definição inicial, em 2016, com a UNEA também se veio dando uma complementariedade a essa definição. Vale a pena mencionar também que as SBN oferecem um quadro operacional sólido para aplicar o conceito do enfoque ecossistêmico por parte do Convênio de Diversidade Biológica, ou seja, temos o enfoque ecossistêmico desde a parte conceitual, nesse caso as SBN justamente oferecem essa parte de como operativizá-lo. Bom, vamos ver a seguir algo fundamental, já que temos aqui representantes que estão trabalhando nos temas de mitigação e adaptação em cada um dos países da nossa região. Há vários estudos que mostram isso cada vez mais nos últimos anos, se veio também reforçando. Temos uma gama de soluções baseadas na natureza para a mitigação da mudança climática. Aqui, somente tomamos esse gráfico
de uma publicação que saiu recentemente, no ano passado, e que é basicamente com relação a como as SBN, que tipo de ações podem contribuir para a mitigação, neste caso, reduzir o desmatamento e proteger o ecossistema natural, para restaurar ecossistemas, para que sigam sequestrando carbono e melhorar a gestão do território para distintos objetivos: cultivo, a criação de gado, madeira. Temos também uma publicação que saiu recentemente, no ano passado, e que é basicamente uma análise bem interessante sobre como podemos chegar a esta meta de zero, como podemos conseguir essa descarbonização. E aqui se faz uma análise de todas as reduções, e isso não substitui as SBN de como reduzimos as emissões de maneira ambiciosa em relação, por exemplo, ao uso de combustíveis fósseis. Isso é fundamental, mas também de maneira complementar, as SBN, através desse tipo de ação que acabamos de ver, podem contribuir em uma grande medida para contribuir com essas metas de mitigação. A SBN para adaptação e gestão de risco de desastres. Aqui tomei algumas fotos da nossa região e das iniciativas colaborativas que tivemos com nossas contrapartes políticas e outros sócios, mas há uma diversidade, uma gama de experiências na América do Sul, também por muitos atores adicionais que vêm implementando, tanto em relação a ecossistemas de alta montanha, ecossistemas costeiros, também a adaptação de ecossistemas em entornos urbanos, ecossistemas marinhos costeiros. Então, temos uma gama de distintas iniciativas que cada vez mais, com esse sistema de monitoramento e avaliação, podemos ir vendo quais são os resultados, os aprendizados e os impactos em relação a como, mediante a restauração, a proteção e a gestão sustentável dos ecossistemas, podemos contribuir para reduzir a vulnerabilidade e o risco climático e, ao mesmo tempo, reduzir os riscos de desastres. Então, aqui há um conjunto de distintas fotografias que nos ilustram estes grandes benefícios que as SBN nos dão para adaptação e riscos de desastres e redução desses riscos. Vamos ver agora, em um par de slides, também uma das ferramentas-chave que, como eu mencionei, foi lançado em 2020, em julho de 2020, que é relacionado ao padrão global da OBCN para as SBN. Então, há alguns critérios fundamentais nos quais se baseou o desenho desse padrão, que é diminuir ou reduzir as emissões, conservar e proteger ecossistemas existentes, ser socialmente responsável e ser ecologicamente responsável. E assim, em um processo no qual participaram uma série de especialistas em nível global, foi um processo aberto para construir essa ferramenta. Trabalhou-se por 2 anos na construção com a base da definição das SBN e conta-se já tanto com uma publicação que define o que é o padrão global e também com uma orientação-chave para como aplicar. Vamos ver quais são esses critérios. Aqui vocês podem ver nesse círculo basicamente quais são esses 8 critérios e cada um deles tem uma série de indicadores. Então, estes são os 8 critérios, vamos cobri-los rapidamente. Por um lado, é ver como se enfrentam esses diversos desafios. A palavra realmente em inglês é societal, é uma definição ampla de desafios que temos que enfrentar tanto na perspectiva ambiental, social e econômica. Então, a ideia de que essas SDN devem contribuir para um ou vários desses desafios e devem estar claramente identificados. O segundo critério se enfoca que tem que ser desenhados em escala. E aqui, basicamente, refere-se a qual é a dimensão do problema, mas também considerando essa integralidade da paisagem. Temos também 3 critérios adicionais em relação à biodiversidade, temas financeiros e econômicos e a governança inclusiva, porque são os pilares do desenvolvimento sustentável e essas SBN devem proporcionar ganhos líquidos à biodiversidade e à funcionalidade também dos ecossistemas, que seja economicamente viável. E dentro dos indicadores também se definem uma série de critérios para identificar todos aqueles elementos
para que possamos ter também informação-chave sobre os custos, benefícios, e entender muito bem quais são esses benefícios no âmbito econômico. A governança inclusiva é fundamental, e aqui todos os temas de participação inclusiva, empoderamento, enfoque de gênero, é fundamental nesse critério. Um tema fundamental também é o seguinte critério, o equilíbrio entre compensações, sempre tentando conseguir os objetivos principais, mas também identificando todos esses trade-offs. O sétimo é em relação a algo que sempre aplicamos nas iniciativas e deveria ser algo sempre considerado, que é a gestão adaptativa, e sempre deve se integrar essas aprendizagens na planificação, ter sistemas-chave de monitoramento, avaliação e aprendizado. E também o último já se relaciona muito em como podemos fazer para que isso seja sustentável e como integrar de uma maneira muito mais ampla nos distintos quadros políticos e de gestão também para o desenvolvimento do território. Então, basicamente, este é o padrão, é um padrão de referência internacional que nos contribui para desenhar, verificar e ampliar as SBN para que sejam robustas e efetivas. Conta com esses 8 critérios que acabamos de ver e cada um deles tem um set de indicadores também que se baseiam, como mencionei, nos pilares do desenvolvimento sustentável e também para que os projetos sejam efetivos. E temos também uma comunidade global de usuários. Se vocês estão interessados, vamos compartilhar no chat o link, mas é basicamente uma comunidade ampla em nível global, onde a ideia é intercambiar aprendizagens de como foi a aplicação e basicamente as lições aprendidas de como utilizar esta ferramenta. Temos uma ferramenta de autoavaliação também, então, quando vocês se inscrevem, a comunidade global de usuários vão receber também toda a informação. Nesse slide, vemos a crescente adoção e reconhecimento também que houve das SBN nos últimos anos. Não vou entrar em detalhe, mas alguns desses temas fundamentais, por exemplo, o Climate Action Summit de 2019 já veio integrando esses temas de maneira muito mais explícita, também as reuniões do G7, na última COP, realizada no ano passado, também houve esse tema muito explícito também de como integrar e a importância de ter esse tema de maneira explícita também em todas as metas de adaptação e mitigação e nos temas transversais. Há vários países, e é um prazer que tenhamos alguns convidados de países da região que vão nos compartilhar como eles vieram incluindo nos seus quadros normativos e políticos e seus planos em nível nacional. E, como eu mencionei ao início, tanto no IPES quanto no IPCC, existe essa relação estreita entre natureza, biodiversidade e mudança climática. Aqui, antes de concluir, alguns detalhes adicionais. Nós vimos, em 2020, trabalhou-se a Oxford e a UICN trabalharam nessa análise para analisar as INDCs. Em seu momento, fez-se uma análise bem interessante, com uma série de critérios, e justamente agora, conta-se em 2022 com uma atualização desta análise para ver como estão integradas as SDN e as NDCs já revisadas. Então, agora, na parte direita e abaixo está o link, onde há esse relatório. Também é interessante ver esses ajustes que se deram desde 2020 até agora, mas há, por exemplo, um aumento na adição das SBN na mudança climática, e o que se identificou foi que 84% das NDCs revisadas incluem já esse tipo de ação de proteção, restauração de ecossistemas, ou também outras de gestão sustentável, por exemplo, a agroflorestação. Houve um aumento de 78% na primeira análise a 84%. Também a primeira a ronda de análise, a primeira análise em relação a esta feita desse ano, não se incluiu explicitamente o termo SBN, mas agora 41% das novas NDCs, que representam 50 países, já o incluem. Também algo interessante que se analisou é ver se as metas, tanto de mitigação quanto de adaptação, são medíveis, mensuráveis e, nesse caso, relacionadas a SBNs,
e houve um aumento, né? E é necessário que os países tenham essas metas e que possam ser mensuráveis. E, finalmente, algo interessante que surge dessa análise é que as NDCs revisadas nessa nova análise, basicamente, há uma série de ações específicas em relação ao reconhecimento da biodiversidade e das espécies nativas e da população local. Bom, com isso, estamos já chegando quase ao final. Temos alguns acontecimentos recentes, depois da UNEA, em maio de 2022, a decisão 8 da COP15, da Comissão para a Luta contra a Desertificação, inclui uma referência clara relacionada às SBN, e em julho deste ano, os Estados-membros da ONU, na Declaração Ministerial do Fórum Político de Alto Nível sobre o Desenvolvimento Sustentável, também explicitamente reconhece a importância das soluções baseadas na natureza. Com isso, chegamos já ao último slide. Então, quais são alguns dos próximos passos e alguns temas fundamentais para a COP27 da Convenção de Mudança Climática e a COP15 do CDB. Uma clara e explícita referência às SBN no texto da decisão dessas duas convenções nos pode contribuir para construir e ajudar a operacionalizar as referências gerais atuais que se deram com relação ao papel da natureza e aos ecossistemas no Pacto Climático de Glasgow. E aqui há alguns temas que se desagregam disso, tá? Não vou entrar, já passei um pouco do tempo, então vou apenas rapidamente mencionar os últimos temas que tenho, mas é fundamental dizer que as SBN, o que demonstraram nos distintos âmbitos de ação é que elas podem contribuir para esse alinhamento entre as metas das três convenções, temas de mudança climática, temas de biodiversidade e redução de riscos de desastres. Também nos pode facilitar uma implementação mais sólida e em escala das SDN, proporcionar uma maior confiança quanto aos esforços em curso das SDN, já empreendidos por diversos atores, tanto estatais como não estatais, e também permitir que as partes e os governos exerçam uma maior supervisão e prestação de contas sobre o uso das SDN. Essa, em geral, são algumas vantagens finais que queremos deixar hoje e depois teremos um espaço também para mais interação. Muito obrigada por sua atenção e aqui alguns links adicionais que, com relação a essa temática trabalhada pelo ICN. Muito obrigada, Connie. Muito obrigada a você, Karen, por essa apresentação. Foi um interessante percorrido, desde como o ICN adapta o enfoque, adapta o conceito, e depois dessas tendências no uso do enfoque em nível internacional, o que nos permite, finalmente, aterrissar nessa proposta, nesse conceito proposto pela UNEA, estas reflexões que você apresentou sobre a relação, o alinhamento que pode haver entre o enfoque e os desafios que tem cada um dos países em nível de agendas de biodiversidade e mudança climática, também esse percorrido que você fez pelo padrão global, apresentando como uma ferramenta que tem já critérios, indicadores, tem esses 8 critérios, né? Que tem também uma ferramenta própria para uma autoavaliação sobre essa comunidade global de diferentes usuários, a qual os diferentes atores podemos participar, integrar e conhecer o que está acontecendo em nível internacional e também como está sendo aplicado esse enfoque. Gostei muito, finalmente, como você nos levou, né, a falar sobre a adoção, de como esse enfoque teve em nível global, também se traduz em nível nacional, especialmente com o exemplo que você mostrou sobre como se plasma isso em um instrumento de planejamento de mudança climática, como as NDCs, e como é possível uma análise integrada e global de como se está aplicando esse enfoque. E, finalmente, a forma como utilizar também esse enfoque para alinhar os esforços das três convenções, e acredito que é também um desafio muito interessante, porque isso também se plasma não somente em nível global, mas também nas interações das agendas em nível nacional. Então, muito obrigada por essa apresentação.
Gostaria de terminar, eu quero agradecer as pessoas que se identificaram no chat, e as pessoas que não fizeram ainda, quero convidar aqui, coloquem seu nome, a instituição, de onde vem e o país, para poder registrá-los da melhor maneira. Vamos passar a seguinte agora, e seguramente você já tem perguntas para a Karen, quero pedir que as anotem, porque vamos ter mais adiante uma sessão para poder apresentar essas perguntas e ter uma conversa um pouco mais integrada. Gostaria, com isso, passar a segunda sessão, ou parte de nossa reunião, onde contamos com a participação de 3 representantes de governo para que nos contem um pouco como foi sua experiência para a integração desse enfoque, tanto nas políticas como nos instrumentos de planejamento de seus países. E gostaria de dar as boas-vindas a Milagros Sandoval, a diretora regional da Direção-Geral das Mudanças Climáticas e Desertificação do Ministério do Ambiente do Peru. E quero convidá-la a este espaço. Milagros, você tem 10 minutos para a sua intervenção. Não sei se você tem uma apresentação que gostaria de compartilhar ou você quer fazê-lo de maneira verbal somente. Bom dia, Connie, colegas, a todos. Sim, eu pedi, caso pudessem me dar a possibilidade pudessem me ajudar projetando, porque neste computador eu não posso fazê-lo. Claro que sim. Você já passou? Eu passei a Karen. Obrigada. Já vou apresentar. Bom, enquanto vai avançando esse tema da projeção, pronto, já podem ver, não? Vocês podem ver bem? Sim, se vê perfeitamente, obrigada. Bom dia novamente a todos e todas, é um prazer poder estar aqui e muito obrigada pelo convite. A ideia geral desta apresentação é poder explicar um pouco e poder também compartilhar com vocês o trabalho que vimos fazendo no Ministério do Ambiente do Peru, desde essa direção de mudança climática e desertificação, com respeito às soluções baseadas na natureza. Vamos ao seguinte slide, por favor. A apresentação está dividida em 2 partes. Vamos ao seguinte. A primeira parte, a seguinte, por favor. Pronto. Aqui temos alguns feitos, né, da mudança climática e também como, através de diferentes políticas, estamos trabalhando em relação a estes processos e como as soluções baseadas na natureza são parte desses processos, porque, claro, no Peru, o Peru é um país em desenvolvimento, com muita biodiversidade e, sem dúvida, é importante em relação a poder tomar ações vinculadas porque nossos recursos naturais também formam parte da riqueza do nosso país e como podemos apoiar para reduzir tanto para mitigar a mudança climática e a desertificação. E aqui podemos ver alguns feitos importantes, incluindo a elaboração da Estratégia Nacional de Mudança Climática em 2015, que agora está sendo atualizada e queremos compartilhar um pouco sobre isso. Também atualizamos nossa NDC em 2020, com um sentido maior de urgência em relação a esses temas, e também, claro, é importante mencionar o Plano Nacional de Adaptação, que promulgamos o ano passado, e neste ano houve uma declaração de emergência climática que nos dá esse sentido de urgência, a necessidade de identificar ações prioritárias relacionadas a como vamos avançar a cumprir com nossa contribuição nacional para a ONS. Para comentar um pouco como está enfocada a gestão integral da mudança climática no Peru, claro, temos a lei do quadro sobre mudança climática e seu regulamento. Essa lei foi aprovada e promulgada em 2018 e, posteriormente, o regulamento de 2019, logo de um processo de consulta prévia junto aos povos indígenas. Sem dúvida, marca um feito importante porque estabelece as bases fundamentais e a base normativa através da qual vamos
implementar não somente a institucionalidade do país relacionada à mudança climática, e vamos ver mais adiante isso, mas também como vamos abordar a implementação das LDC ou como as denominamos no Peru, os desafios climáticos. Este é o modelo, se baseia em 3 enfoques vinculados ao trabalho realizado pelo Ministério do Meio Ambiente, articulando através de diferentes atores, mas também dando assistência técnica, tanto em nível multissetorial, multinível. Seguinte, por favor. Aqui quero mencionar o quadro institucional, o marco institucional. Isso reflete também as necessidades de um país multicultural, multidiverso, que sem dúvida temos que ir abordando esses temas vinculados à mudança climática desde diferentes perspectivas. Esses são os 3 espaços importantes de governança que tem a mudança climática no Peru. Vou começar com a parte esquerda, que é a Comissão de Alto Nível de Mudança Climática. Ela está integrada por 14 ministérios que implementam ou têm algum papel vinculado à Constituição Nacional e tomam decisões vinculadas a esses temas. São 14 ministérios, mais representantes dos governos regionais e locais, e também, claro, nosso Centro de Planejamento Nacional. No meio, a Comissão Nacional sobre Mudança Climática é um dos espaços mais antigos sobre mudança climática no país, e aqui, sem dúvida, é importante também reconhecer a articulação e a coordenação com diferentes atores, como os povos indígenas, sociedade civil, os atores não estatais, né? E na parte direita, a plataforma de povos indígenas para enfrentar a mudança climática, que tem um papel importante e faz parte dessa plataforma as 7 organizações representativas de povos indígenas. Seguinte, por favor. Seguinte. Como eu mencionei, esse quadro da mudança climática se enfoca nas SBN, inclui um tema vinculado no seu artigo 3, um enfoque para a gestão integral de mudança climática, tanto para mitigação ou adaptação baseada em ecossistemas. Aqui se identificam e implementam-se ações para proteção, manejo, conservação e restauração de ecossistemas, particularmente dos ecossistemas frágeis, como as geleiras, temos várias geleiras no país, e também os ecossistemas marinhos, as áreas naturais protegidas, e tudo isso para poder avançar em todo esse tema. Seguinte. Em relação à nossa contribuição nacional, e muitas vezes, como a Cara mencionou, se fazem análises vinculadas a como essas contribuições nacionais também se vinculam, claro, aos temas ligados a soluções baseadas na natureza. No Peru, temos, em relação à contribuição nacional, 84 medidas de adaptação. Como conseguimos esse objetivo está vinculado a reduzir os níveis de vulnerabilidade e risco associado à mudança climática através dessas 84 medidas. E no caso da mitigação, nosso objetivo, nossa meta está vinculada a 40% de redução de emissões de gases de efeito estufa até 2030, através de 63 medidas de mitigação que também estão vinculadas aos temas das soluções baseadas na natureza e, sem dúvida, identificamos que pelo menos 19 medidas de adaptação em 4 áreas temáticas estão vinculadas com os sistemas e 7 medidas de mitigação se alinham à definição de SBN. Em relação a este slide, é importante ressaltar que, em nível de análise, realizamos uma análise mais específica vinculada aos temas de adaptação das SBN. Ainda temos que analisar os temas vinculados à definição, que também está vinculada às soluções baseadas na natureza. Então, conforme podemos ver nesse slide, o Peru é um dos líderes globais em matéria de ação climática, com enfoque vinculado nas SBN. Nossas NDCs, além de contribuem não somente para enfrentar a mudança climática, mas também podem abordar múltiplos desafios simultaneamente, como a segurança hídrica, redução de risco de desastres, entre outros. E também gostaria de ressaltar os temas vinculados à agricultura.
um vínculo relacionado à agricultura também, que é um dos setores que ainda vem sendo discutido sob a comissão, dentro da comissão, ainda estamos negociando sobre isso. Há um trabalho importante para poder também vincular estes processos em nível. Bom, em geral, para o Peru, estas soluções são ações que protegem, restauram e gestionam de maneira sustentável os ecossistemas e os serviços que providos para a mudança climática. Estas medidas são uma grande oportunidade para aproveitar um imenso patrimônio nacional, atendendo múltiplos desafios sociais de maneira equitativa, de maneira efetiva e sustentável. A prova disso é que a Comissão Global de Adaptação reconheceu o Peru como um país na vanguarda na linha de ação das SBN, junto com Canadá, México, Holanda e Etiópia. Isso graças a que o Peru lidera a proposta, utiliza as SBN como uma alternativa custo-efetiva para abordar múltiplos desafios sociais e econômicos, tomando em conta que muita da população vulnerável depende dos recursos naturais. Seguinte, por favor. E aqui quero mencionar, claro, como eu indiquei, nosso Plano Nacional de Adaptação, que tem este enfoque vinculado a uma medida relacionada com a água, a implementação de intervenções para o plantio e a colheita da água, restauração de ecossistemas florestais e também a implementação de tecnologia de manejo e controle da erosão de solos em zonas vulneráveis. Para maior informação, vocês podem acessar esse código QR, se alguém deseja, e se desejam, e também podem encontrar em nossas redes mais informação. Bom, em relação à Estratégia Nacional frente à Mudança Climática de 2050, como eu mencionei, estamos em processo de atualização, e aqui eu gostaria de ressaltar que isso também é um trabalho que deve aterrissar nos territórios, e é por isso que este instrumento de gestão é importante, deve ser vinculado tanto às estratégias regionais de mudança climática no Peru, mas também aos planos locais de mudança climática também para os governos locais. Então, sem dúvida, aqui é uma articulação baseada a promover a aplicação das SBN em diferentes espaços de nosso território nacional. Seguinte, por favor. E, bom, em relação aos insumos para a Estratégia Nacional de Mudança Climática, como mencionei ao início, estamos, nesse momento, atualizando nossa Estratégia Nacional de Mudança Climática e gostaria de ressaltar esses dois insumos que têm como base também esses vínculos relacionados aos recursos naturais em geral, às soluções baseadas na natureza para mudança climática, tanto no Plano Nacional de Adaptação, como vocês já viram, propõe os cenários de risco frente à mudança climática até 2050 e as orientações em matéria de adaptação com um olhar a longo prazo e as opções sobre o carbono neutralidade, onde um dos componentes da coluna vertebral está relacionado a poder conseguir que o Peru seja carbono neutro até 2050. Isso está vinculado também às SBN. Esses são os dois insumos mais importantes que tem a Estratégia Nacional da Mudança Climática até 2050, que atualmente estamos avançando e houve um processo de consulta pública faz algum tempo. Em geral, para terminar, quero terminar com uma mensagem específica em relação a esses temas. Contamos definitivamente com um quadro nacional e um trabalho importante para incorporar na ação climática a adaptação baseada em ecossistemas, mas também os temas da ação climática também estão vinculados às SDN e é necessário ter um vínculo com o desenvolvimento sustentável. Muito obrigada. Muito obrigada, Milagros, por essa apresentação e também por essa explicação tão clara sobre como o reconhecimento do enfoque, o reconhecimento da natureza e dos ecossistemas e serviços ecossistêmicos, tanto na normativa, na inclusão e nas medidas de mudança climática, permitiram ao país posicionar-se dessa maneira e contar com os instrumentos de planejamento
que permitem validar esse reconhecimento, eu diria também, permite unificar as diferentes agendas que tem em nível nacional. Como eu dizia antes, vamos guardar as perguntas para a última parte e gostaria de convidar agora ao Daniel Álvares. Ele trabalha na Direção de Recursos Naturais e Biodiversidade do Ministério do Ambiente do Chile. Daniel, quero convidá-lo para que faça a sua apresentação, avise se você quer passá-la diretamente ou se nós a projetamos. E quero lembrar que você também tem 10 minutos para esta apresentação. Ok, bom dia a todos e todas. Podem me escutar, não? Ok, vou tentar compartilhar a apresentação. Me dê um segundo. Podem ver, não? Ok, obrigado. Então, esta apresentação eu a fiz em colaboração com uma colega, Priscila Ulloa, da Divisão de Mudança Climática. Eu pertenço à Divisão de Recursos Naturais e Biodiversidade do mesmo Ministério. Nós trabalhamos em coordenação faz vários anos desse tema. Bom, vou falar um pouco sobre o padrão. Primeiro, quero comentar que nós temos, desde este ano, já publicada a Lei Quadro da Mudança Climática. Esta lei, nosso artigo 1º, que se documentou agora, tem como objetivo fazer frente aos desafios da mudança climática e transitar em direção a um desenvolvimento baixo em emissões e também reduzir os forçantes climáticos até alcançar a neutralidade de gases de mudança climática até 2050, reduzir a vulnerabilidade e aumentar a resiliência sobre os efeitos adversos da mudança climática e dar cumprimento aos compromissos internacionais assumidos pelo Estado do Chile. Esse documento é uma lei que é muito funcional sobre esses objetivos. Foi desenhada com esse propósito. E nesta lei, já entrando diretamente no tema das SBN, o conceito foi incorporado, está a definição que conhecemos da UICN, na imagem que está à esquerda, e à direita está a maneira com a qual com a qual esse conceito foi integrado nesse quadro, e é muito próximo, e diz que as ações baseadas na natureza são ações para proteger, gerir de maneira sustentável e restaurar ecossistemas naturais e modificados que abordam desafios da sociedade como a mudança climática, segurança alimentar e hídrica, ou o risco de desastres de maneira eficaz e adaptativa, ao mesmo tempo que proporcionam benefícios para o desenvolvimento sustentável e a biodiversidade. Bom, aí se reflete a amplitude dessa definição e estão os focos que nos interessa, que ficaram consignados na lei. E é uma definição muito próxima àquela da UICN. Agora, como nós vimos trabalhando este tema durante estes anos, agora com a Lei Quadro de Mudança Climática, temos um guarda-chuva jurídico que deixa muito maior sua projeção sobre a agenda climática e também a agenda das soluções baseadas na natureza. A Lei de Quadro de Mudança Climática tem vários instrumentos, dentre os quais um fundamental é a estratégia climática a longo prazo, até o 2050, que procura a neutralidade de carbono até 2050. E aí estão incluídos os compromissos nacionais determinados, as NDCs e outros instrumentos, como planos setoriais de mitigação
e planos setoriais de adaptação, e um plano nacional e planos setoriais de adaptação também. Dentro destes planos nacionais, nós estamos trabalhando faz 2 anos na atualização de uma primeira definição. Também estamos atualizando também o Plano Nacional de Adaptação de Silvo Agropecuário e o Plano de Adaptação em Biodiversidade. E está por se formular o Plano de Adaptação aos Recursos Hídricos. Há outros planos que estão já formulados e em execução. E, além disso, como a colega do Peru afirmou, também há um interesse sobre instrumentos em planos de ação nacional e comunal, com o qual se completa uma bateria de instrumentos de distintos níveis, conectados entre eles e sob o guarda-chuva da lei e da estratégia climática de longo prazo. Há uma vertente que vem do lado da biodiversidade, um projeto de lei para a criação dos serviços de biodiversidade em áreas protegidas, que está em tramitação e esperamos que que venha a cabo logo mais, e também a estratégia de biodiversidade para 2030. Essa estratégia deverá ser ajustada em razão dos resultados da COP15 e do quadro pós-2020, mas já inclui também as SBN, de modo que esta vertente da biodiversidade é sinérgica com a de mudança climática, e a ideia é que potencialize a inclusão das SBN, e menciona também algo bem especial para nós, que trabalhamos fortemente nisso nos últimos anos, com o Ministério da Agricultura, o Plano Nacional de Restauração de Paisagens, que inclui também as soluções baseadas na natureza e que tem também um compromisso NDC. E entrando um pouco mais ao tema das soluções baseadas na natureza, como se fundamenta. Estamos sem áudio agora, o participante está sem áudio. Daniel, você pode ativar o seu microfone? Aí, podem me escutar? Sim, perfeito. Perdão. Perdão se perdeu algo, eu vou repetir. Eu dizia que dentro dos 4 fundamentos da estratégia climática a longo prazo, onde está um pilar social, que é algo fundamental, a governança climática, o custo-efetividade, a base na ciência também foi fundamental, e as soluções baseadas na natureza contribuem também para esse 5º pilar, integrado claramente, de fato, integrado transversalmente a diversos setores, e também no componente da biodiversidade, que é o que aparece aqui como objetivo 5, que eu coloquei destacado, mas esse objetivo 5 se refere a fortalecer, incorporar os objetivos de biodiversidade e as SBN em políticas em setores públicos e privados. Isto se vê refletido também neste nível em algumas metas, nos padrões. Não avança a apresentação, perdão. Vamos ver se... Me dei um segundo. A meta 5.3, nessa meta estão definidos os padrões de restauração através da adoção de um instrutivo para a aplicação das soluções baseadas na natureza, inspirado nos padrões da UICN. E também, no quadro da meta 5.6, vamos contar com um sistema de priorização da restauração e SBN que considere também os aspectos socioecológicos e de risco climático, e isso vamos fazê-lo adotando esse padrão das SBN para poder identificá-las e monitorá-las. Não sei se vou poder mudar de slide. Aí estão o que eu acabei de comentar.
A internet me falhou um pouco. Essas são as duas metas que eu queria ressaltar com relação aos padrões, de forma a aplicar as SDN e também esse sistema de priorização de SDN com um enfoque inspirado na UICN e que permita identificá-las e monitorá-las. E em relação com os LDCs e sua contribuição na transição justa e desenvolvimento sustentável, quero mencionar também que as soluções baseadas na natureza foram critérios fundamentais para o estabelecimento dos NDCs, junto a outros critérios, tais como a sinergia com os objetivos de desenvolvimento sustentável, transição justa, segurança hídrica, equidade e igualdade de gênero, custo-eficiência, conhecimentos científicos e participação, que é algo fundamental para dar legitimidade a esse processo e também sustentabilidade com o tempo. Com base a tudo isso, incluíram-se as SBN nos NDCs. Aqui eu menciono, não pretendo lê-los, mas são diversas áreas onde podemos destacar, por exemplo, o setor florestal, que tem NDC, em temas de áreas protegidas, oceanos, as zonas úmidas, a restauração, todas essas áreas temos NDCs que podem ser consultados no site, que está com mais detalhe, mas eu gostaria de referir-me somente ao alcance genérico neste caso. E, é claro, sobre todo esse tema de definir o quadro dos instrumentos de mudança climática, nós fomos somando políticas para transversalizar as soluções baseadas na natureza multissetorialmente. Aqui estão todos os instrumentos e políticas trabalhados, mas não estão todos, mas são os principais. Por exemplo, estamos trabalhando com o Ministério da Moradia, a Política Nacional de Parques Urbanos, com a inclusão dessa estrutura verde, as SBN, também nas políticas de restauração e outros instrumentos, o desenvolvimento urbano, rural, que nos permitem dar essa transversalidade e conectar com esses setores que também precisamos que incorporem as SBN. Como reflexões finais, ou talvez para a conversa, gostaria de destacar que hoje temos o marco jurídico com esta lei de mudança climática que formaliza, responsabiliza e fortalece as ferramentas e as instâncias para o envolvimento na segurança climática. Já tínhamos antes da lei uma série de instâncias que estavam funcionando bastante bem, mas que com a lei da mudança climática, francamente, dá um salto qualitativo no que diz respeito à obrigatoriedade, à responsabilidade e à prestação de contas e outros aspectos que permitem que a agenda se posicione transsetorialmente. Isso é algo que estamos trabalhando nos regulamentos, nesse projeto de lei de diversidade de áreas protegidas e que vai completar essa sinergia com esse marco jurídico. No marco de políticas, já contamos com alguns instrumentos que incluem metas e objetivos e que nos permitem a instalação das SBN nesse nível. Agora temos que engatilhar a implementação das SBN, mas o quadro de políticas já está maduro, digamos. Temos oportunidades que as apresentações anteriores destacaram no contexto internacional, a CBD, o IBES, a Comissão de Mudança Climática, o IPCC, todas essas convenções não deram grande sustentação para nós podermos potencializar as SBN em nível nacional. Realmente, foi uma ajuda no relato, na argumentação nesse tema, nos ajudaram nisso. Há uma série de motores, de drivers para as SBN. Também identificamos... Há um barulho aqui, desculpe. Pronto.
Nós consideramos como drivers a restauração das paisagens, as áreas protegidas, a agricultura, a criação de gado regenerativo, os temas florestais dos oceanos, o blue carbon, a pesca, turbeiras, a infraestrutura verde, ecológica, todos esses temas dão maior clareza, têm uma maior clareza por conta a inclusão das SBN, então é mais fácil trabalhar nessas áreas. Há outras áreas que estão aí, também nós estamos nos aproximando delas para ter uma abordagem um pouco mais fina, incluindo a estrutura cinza, o transporte, a mineração e uma série de setores nos quais também gostaríamos de incluir as SBN para ter para poder discuti-las mais claramente. Dentro dos desafios que temos, já me parece que para a etapa em que estamos, o envolvimento do setor público e do setor privado, da ciência, vai ser fundamental para a implementação. O financiamento, outro aspecto que aparece na paisagem como algo fundamental, é necessário encontrar mecanismos para fazê-las viáveis às SBN, e isso é um desafio que temos que enfrentar agora, para poder ampliá-las. E, por último, não devemos perder o conceito central das SBN, e por isso é importante os padrões. Temos que saber o que estamos fazendo, cadastrar, monitorar, ter certas métricas, e para poder avaliar o que estamos fazendo efetivamente, para poder garantir que são de fato SBN e não outro tipo de enfoque que podem parecer-se, mas que não o são. Então aí também há um desafio. Eu concluo com isto minha apresentação. Aproveito para dizer que aos colegas que uh, estamos trabalhando com a Corporação Nacional Florestal, agradecê-los, e a minha colega Priscila, que me ajudou nessa apresentação. Muito obrigado. Muito obrigada, Daniel, por essa apresentação e por esse percorrido que você fez. Muito interessante conhecer a experiência de um país que tem uma lei quadro de mudança climática que incorpora as SBN, e como isso serviu para fortalecer esta mensagem de transversalização do tema de biodiversidade, ecossistemas e natureza nos outros setores, nas políticas públicas e outros setores. E também é muito interessante ver como vocês aterrissam essa meta para a utilização do padrão e, como você dizia, para a geração dessas métricas que serão tão importantes e permitirão utilizar essa informação para acessar outros espaços, inclusive, como você mencionava, o tema de financiamento climático. Quero agradecer pela sua participação e quero convidar agora a nossa última apresentação. Vem desde a Colômbia, a Olga Nieto. Ela pertence à Direção de Mudança Climática e Gestão de Riscos do Ministério do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Colômbia. Olga, bem-vinda novamente. Se você quer também, pode compartilhar sua apresentação ou ajudamos com isso. E quero lembrar que você tem 10 minutos, por favor. Muito obrigada. Estão vendo a minha tela? Estamos vendo. Bom, vamos falar no contexto normativo sobre isso. Como eu vim trabalhando faz relativamente pouco tempo este enfoque, no entanto, tomou muito mais força a partir de que tivemos essa relação muito mais estreita entre o ser humano e a natureza. Entendemos, como se mencionava o companheiro da UICN, a natureza, parte de nós, não temos que dominá-la, mas também devemos conviver com ela e como aproveitar os serviços que ela provê para resolver diferentes desafios, problemáticas que temos que enfrentar em nível global, mas também em nível nacional. Então, aqui tomou muito mais força este enfoque e é onde começamos nós a trabalhar com ele. Sobre as políticas de mudança climática, a Colômbia começou a trabalhar isso faz vários anos e tomou depois dos alinhamentos e as sugestões da Convenção Quadro das Nações Unidas e o Acordo de Paris, começou a construir diferentes políticas e instrumentos,
onde começamos a aterrissar esses alinhamentos através de políticas, leis e diferentes planos e estratégias, como a estratégia de desenvolvimento baixo em carbono e também o Plano Nacional de Gestão de Risco. Tudo isso começou a ter, começamos a incluir aí a gestão dos impactos da mudança climática para ver como diminuir os impactos sobre a biodiversidade e a natureza. Tudo isso ficou plasmado em diferentes metas e objetivos da primeira NDS de 2015 e aterrissamos em diferentes planos setoriais chamados planos de gestão de mudança climática, mas a ênfase estava muito concentrada em como diminuir os impactos sobre a biodiversidade. E isso tomou um pouco, deu um giro nas últimas políticas e estratégias planejadas nos recentes anos e, sobretudo, quando se atualizou a RDS e surgiu a Lei de Ação Climática no ano passado, atualizou-se o Plano Nacional de Gestão de Risco e se criaram estratégias climáticas a longo prazo. Já ficaram muito mais explícitas as SBN, mas aí o foco mudou um pouco porque começamos a entender como a natureza e como os ecossistemas podiam ajudar a solucionar todas essas problemáticas. E nesses instrumentos que eu comento aqui já ficaram explícitas. Por exemplo, a NDS tem muitas metas e soluções baseadas na natureza, enfocadas na redução de emissões. O Plano Nacional de Gestão de Riscos também está buscando identificar ecossistemas estratégicos para a redução de riscos, e a estratégia climática a longo prazo também tem muitas metas focadas em soluções baseadas na natureza para diminuir os impactos da mudança climática. O PIG Ambiente, que é o Plano de Gestão de Mudança Climática, se sustenta basicamente nas SBN. Então, digamos que o giro aqui foi muito importante, essa reviravolta foi importante para as políticas de mudança climática no país e nas geradas recentemente. Por outro lado, quanto às políticas de biodiversidade, acontece algo muito similar. Nós também adotamos o convênio de diversidade biológica por meio da Política Nacional de Gestão de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, e essa política foi muito importante porque depois da COP7 de biodiversidade, começaram a comunicar essas diferentes convenções, e aí começou a dar-se uma ideia de como manejar os ecossistemas para manter a resiliência frente aos eventos extremos. Então, este foi um giro muito importante na política nacional, porque começamos a considerar os ecossistemas como, ou seja, como podiam nos ajudar a solucionar essas problemáticas, apesar de que o foco seguia sendo a conservação da biodiversidade e a conservação dos serviços ecossistêmicos, sempre já começamos a pensar em como eles podiam nos ajudar a diminuir os impactos da mudança climática. No quadro global de biodiversidade, já para pós-2020, também houve uma reviravolta e começamos a pensar em como a biodiversidade nos podia ajudar a resolver esses problemas e desafios que temos para o desenvolvimento sustentável. Aqui assume um papel importante a nova definição das soluções baseadas na natureza promovida pela UNEA, como a Karen comentou, e deve-se falar um pouco sobre a gestão sustentável de ecossistemas para abordar esses desafios sociais. Desde a Colômbia, nós estamos contribuindo, principalmente, esses temas das SDN, como podem ajudar a adaptar-nos à mudança climática e a reduzir o risco, e sempre pensando em ter ganhos líquidos em biodiversidade, como isso nos beneficia em bem-estar humano. Na Colômbia também temos outros instrumentos de políticas que são os COMPES, são como umas ajudas que também gera o governo e dá umas diretrizes para os diferentes setores de forma a apoiar o desenvolvimento do país. Então, aqui há um COMPES muito importante que saiu em 2011 e o que buscava principalmente era articular essas diferentes políticas e ações em matéria de mudança climática. Então, começou também a sugerir como articular as diferentes políticas em pró de reduzir a mudança climática, os impactos da mudança climática, e começou também a discutir como dar um manejo aos ecossistemas e como identificar esses ecossistemas-chave para adaptarmos à mudança climática. Então, aqui foi um passo muito importante ao começar a ver a natureza e os ecossistemas como chave
para adaptação. Já em 2021 e neste ano saíram 2 novos COMPs. O primeiro deles dirigido principalmente a reduzir as condições de risco de desastres e adaptar-se às condições da variabilidade climática, e aqui está explícita a promoção das SDN para a gestão da variabilidade climática. De fato, o Ministério do Ambiente tem uma meta aí muito particular, que é a formulação de um projeto tipo nas soluções baseadas na natureza para a redução do risco. Então, a ideia é dar um alinhamento a esses setores para que comecem a promover e a formular projetos baseados em ecossistemas para reduzir esse risco frente à variabilidade climática. E o COMPES 4088, que busca assegurar recursos para ações que contribuam para a mitigação e adaptação à mudança climática. Aqui o que buscamos com esse COMPES é que sempre haja recursos para que essas ações enfocadas em restauração, em projetos de carbono azul e na geração de sistemas produtivos que dão benefícios a populações locais, mas que também em biodiversidade. Está muito enfocado nas plantações florestais para reduzir as emissões. E sobre as integralidade das políticas, na Colômbia pensamos como as soluções baseadas na natureza podem ser, digamos, fazer esse eixo articulativo entre as diferentes agendas e políticas, tanto em gestão de riscos, de conservação de biodiversidade e de mudança climática, porque através da implementação desse tipo de medidas, nós podemos cumprir aos alinhamentos que saem dessas agendas, mas também das diferentes políticas nacionais que criamos para cumprir as agendas e como as SBN podem colaborar e contribuir para alcançar essas metas propostas em nível global como em nível nacional. Sobre os desafios que mencionamos nas diferentes palestras anteriores, nós acreditamos que justamente este é o grande desafio que temos no país e em termos de América Latina, é como conversar as diferentes agendas para que, por meio das SBN, talvez possamos ajudar a cumprir esses desafios que temos em matéria, sobretudo, de mudança climática e biodiversidade, e na Colômbia, em termos de redução de riscos. Eu fiz isso bastante rápido, por conta dos 10 minutos, mas espero que tenha sido clara na aproximação desse panorama. Muito obrigada. Muito obrigada por essa apresentação e também por esse convite, por esse relato que você fez sobre como a mudança dessa visão, sobre como incorporar os impactos da mudança climática para reduzir os impactos da biodiversidade se transformou em pensar como a biodiversidade na natureza é um meio para conseguir não somente o desenvolvimento sustentável, mas também reduzir os impactos da mudança climática. E também agradecer muito por essa última reflexão sobre como como começamos a conversar entre as diferentes agendas, utilizando as SDN como um trigger para poder fazê-lo. Então, muito obrigada. Agora, e vendo o tempo, nós passamos um pouco do tempo, mas não nos arrependemos disso. Foi uma conversa, tivemos apresentações muito boas. Quero convidá-los também a que abram suas câmeras e pedir às pessoas que estão interessadas em fazer uma pergunta, se querem levantar a sua mão. Vejamos quanto interesse há, quantas perguntas há, para poder aceitar umas 2 perguntas. Para podermos ir respondendo por grupos. Não consigo ver, não. Eu estou no celular, eu tenho algum problema para ver se há perguntas, então vou pedir à minha colega Saskia que me ajude caso haja mãos levantadas. Temos uma pergunta da Roxana Solis, do Minan, que diz: consideram que com todos esses estudos e avanços, os países deveriam desenvolver estratégias integradas que respondam à mudança climática e à diversidade biológica? Não está dirigida a alguém específico. Ok, mas é uma boa pergunta. Não sei se alguém... Não sei se fazemos já a segunda pergunta para respondê-las em grupos. Não, não temos outra. Perfeito. Então, essa é uma pergunta muito interessante e, se eu entendi bem, o que diz a pergunta é, se como fazemos um planejamento integrado das agendas de biodiversidade e mudança climática, considerando já os estudos
existentes e vemos essas referências sobre os temas de SBN. Não sei se parafraseei bem, se pude entender bem, e se talvez algum dos congressistas que nos acompanharam hoje ou de outros países gostariam de responder essa pergunta. O a lo mejor también desde la UICN, si es que Ou alguien... melhor também desde a UICN, se alguém se anima a responder essa pergunta. Acho que o Daniel levantou a mão e também Milagros. Por favor, Daniel, siga. Muito obrigado. Bom, é uma boa pergunta. Quanto se pode fazer uma estratégia integrada e quanto é necessário manejar uma estratégia setorial? Eu acho que realmente é necessário fazer as duas coisas. Nós estamos fazendo agora uma atualização do plano de adaptação à mudança climática e biodiversidade. Poderia ser entendido como uma agenda integrada, mas por mais integrada que seja, não alcança cobrir todas as frentes e todas as dimensões existentes com os distintos setores, o que nos leva a afirmar que as agendas setoriais também são importantes no tema de SDN, biodiversidade, em todos esses temas. Também devem ser incluídos nas agendas setoriais. O que é necessário é fazer os instrumentos dialogando entre eles. No momento de formulá-los, é necessário procurar o que um reflete no outro para que não se produza uma má adaptação, ou seja, né, avanços de um lado não signifiquem retrocessos no outro, ou seja, a chave é colocar todas as peças dentro do tabuleiro na mesa para que estejam ali, haja um quebra-cabeça bem montado. Isso eu poderia comentar pelo momento. Muito obrigada, Daniel. Sabes que não sei se mais alguém tem a mão levantada. Sim, a Milagros. Siga, Milagros. Obrigada. Muito obrigada. Olá. Muito obrigada pela pergunta, Roxana. Concordo totalmente com o Daniel. É necessário que conversem os documentos, as informações, mas não poderia ser suficiente, porque, por exemplo, os temas vinculados à mudança climática não são somente vinculados à natureza ou serviços ecossistêmicos. Aí, claramente, os 5 setores e todos os países reportamos a Comissão das Nações Unidas para a Mudança Climática não são apenas vinculados à natureza. Claro que a natureza é importante, sobretudo para países da região, mas não seria suficiente. É necessário mais informação. Um exemplo claro é o tema dos resíduos sólidos, outros temas que não alcançaria vinculá-los totalmente, mas eu concordo totalmente que devem ser documentos que dialogam entre si. Muito obrigada, Milagros, por essa resposta e também reflexão. Gostaria de fazer uma nova indicação, se há alguma pergunta. Se não, gostaríamos de fazer uma pergunta para o público. Aquelas pessoas que representam países que não estiveram no painel, queremos consultar ou pedir que compartilhem conosco as perspectivas e avanços que vocês identificaram em seus países sobre as SBN, ou se ainda há alguns desafios para alcançar. E, novamente, vou pedir a Saskia para que identifique alguma mão levantada, por favor. Ainda não temos mãos levantadas. Não sei se alguém do Equador, da Argentina, me parece que do Uruguai, da Venezuela, Bolívia. Quais são as principais perspectivas e avanços que houve nos seus países sobre as SDN? Ou os desafios que vocês identificaram? E se não, a última pergunta aos palestrantes, acho que no caso da Colômbia foi mencionado, mas quais poderiam ser um desafio e uma oportunidade para ampliar as SBN em seus países?
acho que já abordaram, mas para finalizar, gostaríamos de que vocês o falassem de maneira resumida, né, desafios e oportunidades para ampliar. Olga tem a mão levantada, Milagros também. Olá, obrigada. Na Colômbia, achamos que é muito importante começar a convencer os setores, porque muitas vezes, por exemplo, em termos de redução de riscos, é difícil convencer os encarregados da redução de riscos como a natureza pode nos ajudar na redução dos desastres, do risco climático. Então, é necessário começar a ter mais dados certeiros que nos ajudem a convencer os setores. Nisso avançamos muito em termos de mitigação, porque conhecemos um pouco mais sobre como os ecossistemas podem ajudar a capturar carbono, há estudos que demonstram como os páramos, as zonas úmidas são importantes e por isso estamos nos focando em conservar certos ecossistemas para isso, mas nos falta muito, por exemplo, em redução de risco, no sentido de gerar dados para convencer esses setores. Uh, Siga, por favor. Milagros, acho que estava em seguida. Obrigada, muito obrigada. Em relação aos desafios, também tomando o que a Olga mencionou, efetivamente a informação. Ainda precisamos de informação. E, claro, em relação a muitos dos estudos, inclusive, a informação é mais do norte, é necessário ter mais informação sobre a parte sul, dos países do sul. Isso é importante porque somente com informação vamos poder tomar melhores decisões e também ter claro como essa informação vai ser incluída em nossas políticas públicas e documentos de gestão. Isso, por um lado, relacionado a esse desafio é muito importante. Outro desafio, também vinculado, é o tema de financiamento. O financiamento, um financiamento claro e que ajude os países, né? E esse financiamento é difícil. Também vincular isso ao financiamento não somente privado ou de cooperação, mas também público. Isso, sem dúvida, é importante, mas para isso, novamente, precisamos da informação. Ou seja, é um círculo vicioso que temos que encontrar uma forma de superar. E, com certeza, o tema da articulação entre os diferentes atores é um dos desafios, mas também uma oportunidade. E sobre as oportunidades, com certeza ressaltar os benefícios trazidos por isso, especialmente vinculados ao desenvolvimento sustentável e como isso também pode ser vinculado a avançar e abordar isso nos territórios, sobretudo aqueles mais vulneráveis. Muito obrigada. Muito obrigada, Milagros, por essa última reflexão. E não sei se o Daniel quer fechar com algo mais. Sim, muito breve. Concordo com as colegas. Eu somente acrescentaria a importância, como vimos, de dialogar com os setores, com os parâmetros que descrevem as SDN, por exemplo, quando se busca comparar se é mais rentável em relação à alternativa à estrutura cinza, nós não somente temos uma informação adequada, devemos ter uma informação adequada. Por exemplo, se uma bacia hidrográfica se é melhor que fazer uma represa para ter água. Esse tipo de comparações são importantes e perguntas que devemos fazer em certos setores ou para ter elementos mais objetivos de análise, sobretudo em determinados setores. Há outros onde mais naturalmente essas soluções entram, porque trabalham com recursos naturais, como a agricultura, o setor agropecuário, talvez seja mais facilmente conversáveis, mas há outros setores onde isso não é tão óbvio e pedem parâmetros mais objetivos. E há certo reforço que é necessário fazer. E, às vezes, parâmetros econômicos com os quais nós não estamos acostumados na área em que trabalhamos,
nós devemos prover também. Esse tipo de pergunta também é necessário fazer e nem sempre são tão fáceis de responder. Isso é o que eu poderia acrescentar por agora. Muito obrigado. E acho que voltaremos em uns anos para que nos contem como foi a aplicação das métricas na coleta de dados para responder a essas métricas planejadas. Isso vai ser muito importante. Se os participantes querem compartilhar outros desafios por escrito, vou pedir que o façam, respeitando o tempo, ah, por escrito. Então, agora podemos fazer a foto final do fechamento ou temos espaço para reflexões adicionais? Temos 2 comentários no chat, não sei se os lemos. Sim, podemos também citar os demais que coloquem aí no chat, porque podem nos servir para a sistematização da reunião de hoje. O primeiro é Tatiana Pequeno. Ela diz, atualmente, no Plano Nacional de Gestão de Riscos de Desastres, o Plano ARREN, a 2050 do Peru, já se incorporaram os conceitos de infraestrutura nacional e soluções baseadas na natureza, que é um primeiro passo para reconhecer os serviços ecossistêmicos. Também enfoques como zona de origem e zona de impacto dos perigos, para trabalhar de forma preventiva nas zonas de origem dos perigos. Outro comentário também da Graciela Miret, do Paraguai, ela diz, acho que os desafios principais são aqueles de comunicação e capacitação, através de dados atualizados e com base científica. Os projetos pilotos são muito importantes para isso, e para isso a cooperação deve acompanhar o processo. E quando tenhamos a informação, fazer políticas e quadros normativos baseados nisso, a oportunidade que todos os setores estão desejosos de contar com essa informação. Muito obrigada pela reflexão. E se não há mais, então, vou pedir amavelmente que liguem suas câmeras. Queremos tomar uma foto para o nosso registro. E com isso estaríamos fechando a reunião. Saskia, você nos guia. Liguem suas câmeras, por favor. Sonrían. Sorriam. Perfeito. Um segundo mais, por favor. Vou fazer a foto da segunda página. Perfeito, pronto. Não sei se ainda nos acompanha o Gabriel Quirandria, o nosso diretor regional, para que nos possa ajudar com umas palavras de encerramento hoje. Aqui estou, sim. Siga, Gabriel. Obrigado a todos e todas por acompanhar-nos nesse espaço e fazendo referência à pergunta da Roxana, nós desde a UCN vemos que este enfoque de SDN pode ter um potencial muito interessante para finalmente levar a convergir agendas ou intervenções ou temas manejados paralelamente até agora. Vemos agora, por exemplo, um movimento interessante desde a COP16 do ano passado de convergência dos temas da natureza com os temas de mudança climática, que nós assim, abraçamos e pensamos que é um movimento importante em termos de poder entender que finalmente a problemática é uma só, a problemática é o estabelecimento de um vínculo funcional com a natureza. E os problemas de mudança climática, de perda de diversidade biológica, os problemas de certificação, são simplesmente ângulos distintos de um mesmo problema. São olhares desde distintos ângulos de uma problemática sobre como os seres humanos nos relacionamos com a natureza. E acreditamos que este olhar, este enfoque de ver como conseguimos que a natureza, ou como conseguimos nos alinhar ao potencial e ao poder da natureza para a geração de soluções aos desafios de desenvolvimento, é algo muito prometedor. Nesse sentido, nós vimos impulsando este olhar sobre como conseguimos colocar a natureza
ter a natureza como uma aliada, digamos, na resolução de problemas vinculados ao acesso à água, em quantidade e qualidade suficiente, a redução de risco de desastres, como a Tatiana assinalou no seu comentário, a geração de benefícios e, finalmente, a vinculação da conservação como um elemento, uma peça-chave na construção do bem-estar, algo que finalmente, para a maior parte daqueles que estamos hoje nesta tela, que são funcionários públicos ou já fomos funcionários públicos, é importante também o mandato daqueles que optamos pelo serviço público. Como se constrói a partir do mandato específico setorial de cada um, tem um pedacinho do bem-estar que temos que assegurar para nossos cidadãos. Quero agradecer a todos e todas por esta oportunidade que nos deram de expor um pouco como entendem o conceito de SBNs, a ICN como entende a SBN, e reiterar nossa abertura e disposição para discutir, para seguir aprofundando essa discussão sobre as SBN e poder avançar em termos desta ideia central sobre a centralidade da natureza como parte de nossas ferramentas para dar soluções às necessidades humanas. Muito obrigado. Muito obrigada, Gabriel, e a todos e todas, não somente os participantes, mas também os congressistas que nos acompanharam hoje, nos deixam com essas reflexões sobre os desafios, que nos motiva muito também como escritório, para poder seguir trabalhando de maneira próxima com vocês e poder ir superando esses desafios. Então, novamente, muito obrigada. Vamos enviar as apresentações aos participantes. Então, agradecemos muito pela sintonia e pela participação hoje. Até logo. Obrigada. Gracias. Chao, chao.